Obrigado, presidente. Falar mais uma vez sobre as atividades da Comissão Extraordinária Permanente dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude e sobre o tema que foi mais debatido na comissão ao longo do ano de 2018 e continua sendo, que é a análise do PL 560 de 2016, que dispõe sobre o funcionamento dos conselhos tutelares no município de São Paulo. Na reunião de hoje, houve algumas manifestações no seguinte sentido, de que não deu tempo de analisar o texto proposto pela Comissão da Criança e Adolescente, que nós apresentamos e publicamos na terça-feira de manhã, na semana passada. Foi lido em audiência pública, publicado em seguida. Que não deu tempo de examinar o texto e que não tem por que ter pressa em terminar essa discussão. Então, na primeira parte aqui do grande expediente, eu quero falar sobre o histórico do PL 560 aqui na Câmara Municipal. O projeto foi apresentado... Pode passar, por favor. O projeto... Não, esse projeto é do Executivo. Não, ainda não está concluída a discussão sobre ele. Esse projeto, o PL 560 de 2016, foi apresentado em dezembro de 2016, gestão Haddad. Curiosamente, ele é assinado, a justificativa é assinada pela Nádia Campeão, a vice-prefeita, que nessa data ocupava, né, interinamente ali o cargo de prefeita. Então, o PL 560 de 2016 diz, entre outras coisas, na sua justificativa, assinada, reitero, pela então prefeita em exercício Nádia Campeão. A Secretaria Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente elaboraram uma primeira versão de projeto submetida à consulta pública na plataforma São Paulo Aberta entre março e abril de 2016. Percebeu-se a inexistência de um regime disciplinar próprio que delimite a responsabilização do conselheiro tutelar, agente público que é, e, ao mesmo tempo, lhe assegure o contraditório e a ampla defesa. Buscou-se, nesse texto, estabelecer procedimento o mais próximo possível daquele aplicado aos servidores municipais regidos pelo regime jurídico estabelecido na Lei Municipal 8989, de 1979, realizando algumas analogias conforme as especificidades da ação conselheira e do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Mais adiante, essa justificativa assinada por Nádia Campeão, claro, em nome do prefeito Haddad, menciona a resolução 170 do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que diz no seu artigo 47... Cabe à legislação local estabelecer o regime disciplinar dos conselheiros. Artigo 44. As condutas passíveis de penalidades estão divididas em leves, médias e graves, com as respectivas sanções nessa ordem de advertência, suspensão e perda de mandato. Faço questão de trazer aqui essa justificativa porque algumas pessoas falam da proposta de criação de um regime disciplinar para conselhos tutelares como se fosse uma proposta de 2018, de 2019, relacionam ao contexto nacional, a vitória do Jair Bolsonaro. Não. Quem propôs um regime disciplinar para os conselheiros tutelares foi, em primeiro lugar, o Conselho Nacional dos Direitos, na sua resolução 170, que eu acho que é de 2014, e depois isso foi reiterado no governo que se encerrou em 2016, e segundo o próprio governo, a sociedade civil foi ouvida durante cerca de um mês ou dois, pela internet, e a Secretaria de Direitos Humanos daquele governo apresentou esse texto com base no que ouviu. Então, para fazer a contextualização aí cronológica do processo. Pode passar o próximo slide, por favor? O projeto chegou aqui foi protocolado no dia 30 de novembro de 2016, dado como lido no dia 1º de dezembro, se não me engano. Uma semana depois desse texto, extenso, complexo, delicado, uma semana depois o projeto passou na CCJ, na forma de um substitutivo, e eu mostro aqui o que foi mudado no texto. Pode passar, por favor. Vejam que o texto do PL 560, ele tem 2 artigos, disposições preliminares, outros 3 artigos falando do regime de trabalho, 2 artigos falando da formação e deveres dos conselheiros tutelares e depois dos artigos 8 ao 27
no PL de 2016 do Executivo, do 8 ao 27 fala de regime disciplinar. E aí, finalmente, tem 3 artigos para as disposições finais e transitórias. O CCJ foi assinado pelo vereador Arcelino Tato, vereador do PT, no governo do PT, supõe-se que age alinhado, até certo ponto, com o governo, naturalmente, com os votos favoráveis de todos esses vereadores. O que a CCJ mudou? Dentro dessa estrutura enorme, do 8 ao 27, regime disciplinar, o que mudou na CCJ? Pode mudar, por favor. Apenas aqueles pontos destacados em vermelho. O projeto do governo previa uma remuneração equivalente ao QPA 17E, do quadro do magistério, e o substitutivo da CCJ propôs QPA 19E, portanto, um padrão mais alto de remuneração. E sugeriu também incluir auxílio-refeição, vale-alimentação e auxílio-transporte. E aí fez uma pequena correção no tempo do verbo ali. Daquele texto enorme, o vereador Arcelino Tato propôs apenas essas mudanças, com a concordância de todos os colegas da CCJ. Segue, por favor. Na tarde daquele mesmo dia que o projeto passou na CCJ, ele foi aprovado em Congresso de Comissões, com votos favoráveis de todos aqueles vereadores relacionados ali, alguns ainda detentores de mandato. E na tarde daquele mesmo dia, uma semana depois de ter sido protocolado pelo governo, o projeto foi aprovado em primeira votação em plenário. Na semana seguinte, foram realizadas 2 audiências públicas com, como se diz isso, a supressão do interstício... Redução do interstício. Foram realizadas 2 audiências públicas seguidinhas, no dia 13 e no dia 14. Quer dizer, 2 semanas depois do projeto ter chegado na casa, foram realizadas 2 audiências públicas seguidas. E isso com o projeto já tendo sido aprovado em primeira votação em plenário, 1 semana depois de ter sido apresentado aqui na casa. Pode passar, por favor. E assim ficou o projeto. Aquele texto enorme, elaborado segundo o Executivo, ouvindo a sociedade civil, ouvindo o CMDCA, tem a sua trajetória interrompida do ponto de vista da votação até hoje. O que aconteceu? Um artigo apenas daquele projeto, um artigo apenas, foi extraído de lá e inserido num outro projeto de lei que só precisava de uma segunda votação em plenário. Então, foi inserido no PL 455 de 2015. Esse foi aprovado e se transformou na Lei 16.610. Pode passar, por favor. Qual que era o PL 455? Até outro dia o vereador Toninho Vespo falou assim, olha, eu não sei se isso sempre foi feito. Sempre foi feito, vereador. Pegar um projeto que já andou bastante e usar a estrutura dele para inserir outro. Por exemplo, nesse caso. Olha o que dizia o PL 455. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos cujas atividades sejam dirigidas às áreas de saúde, cultura, esporte, lazer e recreação, ciência, tecnologia, inovação e meio ambiente. Por meio desse projeto de lei, o prefeito Haddad sugeria que as organizações sociais dessas áreas, ciência, tecnologia e inovação e também de meio ambiente, pudessem ser qualificadas como OSs. Esse era o texto do projeto. Foi incluído aqui, então, inserido, enxertado, o artigo que dizia respeito aos benefícios a serem concedidos aos conselheiros tutelares, aliás, benefícios que já tinham sido reconhecidos em lei federal. Não tinha problema nenhum em incluir os benefícios, não é esse o problema. O problema é o modo como isso foi executado para que fosse realizado em curtíssimo prazo. Então, assim foi aprovado o substitutivo em plenário. Ficou lá o artigo 7º-A, o artigo 1º, que dizia respeito a OSs de ciência e tecnologia e meio ambiente. Veja bem, e o prefeito Haddad prevendo a expansão do conceito do que é OS. Inseriu lá o artigo dos conselhos. Pode passar, por favor. Na sanção ao projeto foi vetado o artigo 1º, quer dizer, a natureza original do projeto se perdeu completamente e ficou só o artigo 2º referente aos conselheiros tutelares. Eu quero chamar a atenção que isso foi feito de maneira tão assodada, uma palavra que é sempre usada aqui em plenário, que a redação do inciso 1 ali ficou assim, olha, cobertura previdenciária pelo regime geral da Previdência Social, observado, disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. Não tem parágrafo 2º e 3º nesse artigo. Tinha lá atrás, no PL original, no 560. Copiaram e colaram o artigo tal como ele estava, inseriram na outra lei e esqueceram de corrigir a redação conforme o novo texto legal no qual estava inserido. Pode passar, por favor.
Dito isso, esse texto foi tratado com correria e sem ouvir a sociedade, sim, em dezembro de 2016. Passou como um foguete pela casa até ser aprovado em primeira votação em plenário. Depois ele não foi mais discutido, a não ser no ano passado, 2018, a Comissão da Criança e do Adolescente passou o segundo semestre inteirinho discutindo esse texto em longuíssimas reuniões abertas ao público com característica de audiência pública. Ou seja, a plateia falou muito mais do que a mesa. E aí o que nos dizem é o seguinte: poxa vida, tanto trabalho, para que a correria agora? Porque eu quero concluir na semana que vem a discussão dentro da Comissão da Criança e Adolescente. Depois ainda vem para plenário. Ainda tem todo o plenário para debater o assunto. Mas, enfim, por que tanta pressa? Por que tanta correria? Correria? Um projeto de 2016 está sendo debatido em 2019 e a gente precisa de mais tempo e mais tempo. E, honestamente, nas últimas reuniões todas, as últimas audiências públicas são repetidas as mesmas contribuições, as mesmas observações desde junho. Então, não se quer estender a discussão para poder discutir mais outros pontos, outros argumentos, mas para continuar repetindo o que já foi dito. E o que eu disse hoje é: não precisa mais, já foi dito, já foi contribuído, já está incluído. E sobre a correria... Correria, exato. 3 anos depois de protocolado o projeto. A gente tem uma eleição para conselheiros tutelares agora em outubro, se for respeitado o calendário nacional unificado estabelecido em resolução do CONANDA. Dificilmente, aliás, quase com certeza, esse projeto ele não vai vigorar de modo a interferir no processo eleitoral deste ano. Porque já está chegando perto demais da publicação do edital para a convocação dos candidatos. Então, provavelmente, não vai interferir na eleição desse ano por falta de tempo. Agora, começa em janeiro do ano que vem um novo mandato de conselhos tutelares. Por que não atualizar, modernizar a legislação dos conselhos tutelares antes do início do próximo mandato, para que o próximo mandato já se inicie sob a égide da legislação atualizada? E um conselheiro me perguntou, mas agora, aliás, um rapaz da audiência pública que não é conselheiro tutelar me disse, sabe o que é, vereadora? O clima está muito tenso, porque tem esse ano, agora não é o momento adequado. Quando será o momento adequado? Ano que vem tem eleições municipais, também não será o momento adequado. No outro ano a gente já vai estar na metade do mandato dos conselhos tutelares, vai mudar as regras com o mandato em andamento. O momento adequado é o quanto antes. Agora eu quero fazer breves observações sobre o conteúdo. Pode passar, por favor. Também foi dito que nada do que foi contribuído, nada do que foi trazido ao longo desse semestre foi contemplado no projeto de lei. Só pode dizer isso quem não leu o projeto de lei. Aqui, disposições gerais, praticamente não muda nada. Pode passar, por favor. Atribuições e deveres dos conselheiros tutelares. A diferença aqui é que está escrito por extenso. Aquilo que no PL original só fala assim, as atribuições dos conselhos tutelares são aquelas do artigo 98 do ECA e o 101 de A a J. Eu escrevi por extenso. O que diz o 98 do ECA? Que a atuação do Conselho Tutelar acontece nos casos em que os direitos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável em razão de sua conduta. Pode passar, por favor. Aqui, as atribuições do Conselho Tutelar, praticamente copiadas e coladas do texto original, o ECA. Só que, de novo, por extenso. Em vez de dizer artigo 101 A a J, a gente escreveu as medidas por extenso. Pode passar. As medidas que se aplicam às próprias crianças e adolescentes, as medidas aplicadas aos pais ou responsáveis. Pode passar, por favor. As atribuições do Conselho Tutelar continuam aqui, exatamente como no caso da lei federal que instituiu os conselhos tutelares, mas escrito por extenso. E em alguns casos com a redação atualizada também. O ECA sofreu inúmeras modificações desde 1990 e nós, é claro, acrescentamos as modificações ao texto do projeto atual. Pode passar, por favor. Eu já vou concluir. Esse texto está disponível na página da Comissão da Criança e do Adolescente. Tem um link para a proposta na íntegra. Pode continuar, porque o outro ponto de discussão seríssimo é esse do regime disciplinar.
dizendo que o que se diz assim, não, mas não pode cassar o mandato de um conselho tutelar assim, de qualquer jeito. É para isso mesmo que se institui em lei um regime disciplinar dizendo quais são os deveres, são esses. O que acontece se os deveres não forem cumpridos? Acontece isso, isso e aquilo. Para deixar escrito da forma mais clara e desejavelmente detalhada possível, como é que deve funcionar esse sistema, esse método de avaliação da conduta de um conselheiro tutelar? Eu vou passar um minutinho do meu tempo, presidente. Pode correr mais um pouco para o artigo que fala de quais são as sanções possíveis? Pode ir mais para adiante. O que acontece, o que precisaria acontecer para que um conselheiro tutelar tivesse o seu mandato cassado? Pode seguir, aí fala da estrutura mínima obrigatória, isso não consta em lei ainda, é só resolução de conselho, que não tem o mesmo efeito, é lógico. Pode ir mais para frente, mais ainda, e mais, é quando chegar em infrações gravíssimas, infrações graves sujeitas à suspensão, próxima ainda. Mais ainda, e mais uma, infrações gravíssimas sujeitas à perda do mandato. O Conselho Tutelar pode ser avaliado pela comissão disciplinar, e a comissão disciplinar, depois de instaurar um procedimento de apuração em que sejam ouvidas todas as partes, o conselheiro tutelar corre o risco de perder o mandato se ele cometer 3 infrações graves, descritas no artigo anterior, se ele se recusar a prestar atendimento ou se omitir quanto ao exercício das suas atribuições durante o expediente regular ou plantão, se ele praticar ato definido em lei como crime contra a administração pública ou improbidade administrativa, se ele usar conhecimentos adquiridos no exercício da atribuição para violar ou tornar vulnerável a segurança dos sistemas de informática, bancos de dados ou sites do Conselho Tutelar, isso tudo está no PL original 560 de 2016. Repassar dados cadastrais e informações dos casos para terceiros sem autorização do colegiado, romper o sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar, exigir, solicitar, receber alguma vantagem indevida sob qualquer pretexto, utilizar-se de documento sabidamente falso. Mais um slide, por favor. Exceder-se no exercício do mandato exorbitando sua atribuição, ofender fisicamente a outrem em serviço, salvo em legítima defesa, própria ou de terceiros, sofrer condenação por contravenção penal ou ilícito civil, acessar com recursos eletrônicos do Conselho Tutelar informações de conteúdo pornográfico ou erótico, praticar ato de assédio moral ou sexual, discriminar qualquer pessoa no exercício da função. Tudo isso está ou no PL 560/16 original do Executivo, a diferença é que nós criamos um degrau a mais, gravíssima. Realmente é o mais intolerável no exercício da função do conselheiro tutelar. Ou está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou está no Estatuto do Servidor Público. Nesse caso, o conselheiro tutelar será objeto de um procedimento instalado pela comissão disciplinar, e se a comissão concluir realmente é caso de perda de mandato, a PGM tem de se manifestar. Não são aqueles 5 membros da comissão disciplinar que têm esse poder de cassar o mandato de um conselheiro tutelar. Então, presidente, eu quero dizer que nós ainda estamos aceitando contribuições para o texto, sim, inclusive do Poder Executivo. Não precisa colocar em votação na semana que vem, mas definitivamente tem um prazo para terminar essa discussão. Nenhuma discussão, nenhum debate pode se estender indefinidamente. Eu tenho trazido o texto aqui inúmeras vezes em plenário, está disponível na internet, e eu convido mais uma vez todos os interessados a lerem o texto e fazerem contribuições em cima do que está escrito. Contribuições que sejam, não, tira isso aqui péssimo, acrescenta isso aqui está faltando, mas não pedir para acrescentar o que já está, ou para excluir o que sequer é proposta desta comissão, mas já é lei federal, já é lei em vigor. Obrigado, presidente.